Amigos, eu sou o professor César Baldão e nós estamos aqui para mais uma aula hoje falando sobre educação especial inclusiva, marcos legais e políticos. Então, o que vem a ser isso? O que é a educação especial inclusiva? Marcos legais e políticos, o que vem a ser esta perspectiva? Como nós trabalhamos isso na escola? Como nós vamos verificar a criação disso? Então, tudo, obviamente, a partir da Constituição Cidadã. Falou em Constituição Cidadã, eu estou falando de qual Constituição? Da última que nós tivemos, a de 1988, tá? Pós-ditadura militar. Então a ditadura acaba em 1984. Em 1985 nós temos um novo governo, um governo civil do senhor José Sarney, com a morte do governo que foi eleito indiretamente pelo Congresso, né? E aí nós vamos ter o seu José Sarney assumindo. E ele vai ficar em 1988, nós temos a Constituição Federal, que participaram Lula, Dante de Oliveira, né? Aqueles deputados mais antigos todos lá, que depois também foram pegos aí em escândalos de corrupção, né? O Ulisses Guimarães, grande, era o presidente do Congresso na época, né? Então, tudo isso a partir da Constituição de 1988, tá? Então, olha aqui, a Constituição Federal de 88 já sinaliza para a implementação no nosso país da educação inclusiva. Então, você vai perceber que a Constituição de 88, ela abre espaço, chamada de Constituição Cidadã, porque ela abre espaço para várias perspectivas de inclusão, né? Então, abre de discussão, inclusive, sobre vários aspectos. A discussão sobre a mulher, a discussão sobre o deficiente físico, a discussão sobre o negro, sobre o indígena, tá? As discussões de gênero, todas elas são constantes da Constituição de 88. É óbvio que depois foram criadas leis específicas relacionadas a diversos fatos que vão regulamentar a Constituição. Dar um regulamento, dar uma ordem, dar um plano, tá? Que não basta citar estar na Constituição. Muitas coisas que estão na Constituição e não existem com leis específicas não funcionam. Ah, é legal, mas não funciona. Tá? Então é preciso que haja leis específicas, mas as bases estão aqui. As bases para esta Constituição estão aqui, certo? Então vejam bem, quando nós falamos da Constituição de 1988, das bases legais, nós estamos falando de leis que já, de uma citação da educação inclusiva, quer dizer, uma preocupação que existia com pessoas que precisavam de um atendimento especial, mas que deveriam estar, por exemplo, na escola, incluídos. Então, quando nós falamos de educação inclusiva, nós estamos falando de incluir as pessoas que não têm uma capacidade de estar na escola normalmente. Tá? Então, nós estamos falando de pessoas com síndrome de Down, nós estamos falando de autistas, nós estamos falando de cadeirantes, de surdos, nós estamos falando de cegos, pessoas com deficiências visuais, pessoas com deficiências auditivas. Tá? E para isso, eu precisava criar aspectos próprios para essas pessoas. Vamos dar aqui um exemplo. Pessoas com síndrome de Down e autistas, antigamente, eram excluídas da escola normal, de uma escola normal. E até hoje há professores que pensam que essas pessoas devem ser excluídas mesmo, que não teria condição de ficar junto com uma pessoa normal na sala de aula. E a gente já viu mais estudos sobre isso. Uma criança que tem algum tipo de problema e fica excluída, ela sofre muito mais. Ela tem mais problemas, ela sofre muito mais, tá? Então, presta bem atenção. A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, dá base para a maioria das coisas. Esse pensamento de dar base para a educação inclusiva, ela tem que ser base, por exemplo, para a inclusão do negro, para a inclusão do índio, para a inclusão das mulheres, para a inclusão de gênero. Tudo isso tem que estar pensando, quando você vai pensar na Constituição de 88, você pensa já sobre isso aqui, tá? Bom, o artigo 208, parágrafo 3º de nossa Carta Magna, prescreve que
o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Presta atenção que isso aqui é importante, ó. Preferencialmente na rede regular de ensino. Não mais deslocado, tirado da sala normal de aula e colocado em escolas especializadas, muitas vezes escolas particulares, em que os pais não tinham condições de pagar. E não tendo condição de pagar, o que acontecia, moçada? Esses alunos eram colocados em escolas, não eram colocados, ou era colocado na PAI, ou não tinha educação, uma educação formal. E aí, se eu tenho um estado da pessoa, né, a pessoa com síndrome de Down, autistas, etc., pessoas cadeirantes, as pessoas não tinham acesso à educação. Então a educação inclusiva veio para fazer exatamente isso. Agora, meus amigos, esses alunos devem ficar, se eles tiverem condição, obviamente, eles falam, eles interagem e tal, mas tem problema, eles devem ficar dentro da escola. E aí o currículo deve ser alterado também. Eles devem contemplar esse tipo de aluno. O aluno que fica na escola e que tem esse tipo de problema, ele tem que ter uma avaliação diferenciada, trabalhos diferenciados, e dá muito mais trabalho para o professor. Mas dessa forma que deve ser feito, é dessa forma que outros países já faziam antes mesmo da Constituição de 1988. Ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, ó. A educação inclusiva constituiu um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que conjuga igualdade e diferenças como valores indissociáveis. Tá? Então, a partir de 1988, com esses estudos, nós, com essa inclusão da pessoa com deficiência dentro do ambiente normal, da convivência com as pessoas, é baseado exatamente na concepção de educação que diz que pessoas com igualdade e diferença são insociáveis, são valores insociáveis, elas devem estar na sociedade, devem ser incluídas. Tá? Nós somos pessoas dentro de um processo de civilização que não podemos excluir as pessoas por causa, outros seres humanos, por causa de algumas diferenças que eles possuem. Nós temos que incluí-los. Tá? E nós temos condição de fazer isso. Certo? Aí, posteriormente, houve a inclusão, inclusive até de animais, né? Então, hoje, animais também são tratados de maneira digna, que não eram tratados antigamente. Enquanto você tinha antigamente uma maneira que não era digna, por exemplo, de pegar os cães na rua, né? A história da carrocinha que pegava os cães nas ruas e levavam para o sacrifício, hoje em dia não temos mais isso. Hoje em dia, temos, pelo contrário, temos casas, abrigos para animais que vivem nas ruas, que são tratados e devolvidos para pessoas que querem trabalhar com isso. Isso é um tipo de consciência, é um tipo de evolução que aconteceu e, dentro dessa perspectiva, o ser humano não pode ser diferente. Tá? Eu lembro de uma música do Zé, se não me engano, que falava assim, troque seu cachorro por uma criança pobre. Então, que antigamente muitas pessoas tinham... cuidavam de cachorros, do bem e do melhor, mas esqueciam das pessoas. Tá? E essa consciência surgiu a partir da Constituição de 1988. Não é que surgiu, ela foi ampliada, já havia pessoas com essa consciência também. Tá? Então vamos lá. Ó, a partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser representada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. Então, isso é um avanço significativo do ponto de vista, tá, da educação. Significa dizer que, baseado, obviamente, numa concepção de educação que foi sendo criada e depois embasa hoje a maioria das escolas e que as crianças todas aprendem. Tá? Então, quando eu tinha uma criança especial, a ideia era que ela não ia aprender, ela não ia conseguir avançar e pronto. Certo? Mas a concepção hoje é diferente. A concepção hoje é que todos aprendem.
E como que aprende? Aprende com o seu tempo definido, quer dizer, o seu tempo, nem todo mundo tem o mesmo tempo. Claro que uma pessoa que tenha deficiência, ela vai ter um ritmo mais lento de aprendizagem. E o professor, com essa informação, e sabendo da Constituição, sabendo da inclusão, ele vai perceber que essa criança vai aprender não com o mesmo ritmo e tudo que ela aprender é significativo para a sua vida. Então, uma criança que tenha problemas mentais, por exemplo, o fato dela aprender a pentear o cabelo, a fazer as suas escovações, tal, né, escovar o dente, pentear o cabelo, aprender a fazer as suas necessidades básicas de sobrevivência, é um avanço significativo, tá? Então, o que acontece? Professores, por exemplo, que não têm essa preparação, que ainda não conhecem esses aspectos, quando entra uma pessoa com deficiência na sala de aula, o que o professor quer fazer? O professor quer dar uma prova, uma avaliação que ele dá para o seu aluno normal, para o deficiente, achando que isso é inclusão, isso é igualdade. Vamos fazer a mesma prova. Isso não é nenhuma igualdade. Um aluno com deficiência, ele não vai conseguir ou dificilmente vai conseguir fazer a mesma prova. Por quê? Porque o seu ritmo de aprendizagem é diferente. Mas há outros aspectos envolvidos que são importantes quando um aluno desse está na sala de aula. Por exemplo, é o aspecto do aluno estar em convivência com outras pessoas, de ser acolhido, de ser amado, tá? O afeto é importante para o crescimento desse aluno, até para a resolução de alguns problemas emocionais que possa ter ou que possa vir a ter, certo? Então isso é importante. Trabalhar o professor nessa perspectiva é a partir. Só que é a partir desse referencial que isso pode acontecer, que isso pode ser pensado. Sem esse referencial não havia e você sabe muito bem, meu amigo, minha amiga, que sem um empurrãozinho legislativo, sem um empurrãozinho legal, as pessoas tendem ao comodismo, tá? E se acomodar significava excluir essas pessoas da escola. Bom, a escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como um privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. Isso é verdade, a escola era feita para as pessoas, primeiro, normais, as pessoas que pudessem participar da escola e que falassem de determinada forma. Como de determinada forma? Olha só, se uma criança, antigamente, fosse para a escola e falasse, nós vai na feira, nós vai comprar os livros, ela era automaticamente corrigida. A professora dizia, não é nós vai comprar os livros, é nós vamos comprar os livros. O que isso significava? Trocar uma linguagem por outra. E essa linguagem que era trocada, que não fazia parte do rol da linguagem da escola, também não fazia parte do rol da linguagem da sociedade dominante. A sociedade dominante falava de um jeito e exigia que a escola também falasse desse mesmo jeito. Com a Constituição de 1988 e a LDB 9394, o que aconteceu foi que, ao invés de eu substituir uma linguagem por outra, eu incorporava mais um tipo de linguagem. Eu dizia para o meu aluno, então, a partir de 96, olha, você pode falar, nós vai comprar os livros, mas você também tem que aprender a falar, nós vamos comprar os livros, para você pedir emprego, para você ser respeitado, para você fazer um discurso quando a formalidade exige. Tá? Então veja a diferença. No primeiro caso, eu substituo uma linguagem por outra. No segundo caso, eu incorporo mais uma linguagem. Isso, tá? Foi um pouco minimizando essa questão da escola ser uma reprodutora da classe dominante. Tá? Então, quando você exclui esses alunos, você está fazendo isso. É o que a classe dominante quer. Ela quer pessoas, tá? Que sejam produtivas e que vão ter uma educação para esse fim. E as pessoas com deficiência estavam excluídas. O marco, essa perspectiva da educação, a Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, veio exatamente para tirar esse paradigma, para afastar essa perspectiva. Tá? Bom, a partir do processo de democratização da escola, evidencia-se o paradoxo inclusão e exclusão,
quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Tá? Então, mesmo após a lei de inclusão, era necessário que houvesse uma organização para que a lei fosse efetivamente colocada, porque senão, mesmo com a lei, haveria exclusão. Tá? Então, quando eu coloco esse marco na lei, eu coloco isso como legal, como legislação, eu passo a ter essa perspectiva. Tá? Então, esse processo de democratização deixou evidenciado isso, tá? Que havia pessoas inclusas e outras exclusas, e era preciso que isso mudasse. Tá? Então, vejam os avanços. 1988, Constituição, depois não podemos esquecer das leis específicas e na educação, a LDB 9394/96. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique like.